A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado irmão em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Rafael e você está aqui no meu canal, o canal do pastor Rafael Rosa. Esse canal que tem como propósito compartilhar a palavra do Senhor em ensinamentos, em ministrações, para que a sua vida seja edificada e abençoada em o nome do Senhor Jesus. Hoje eu venho aqui falar sobre o ministério cristão, mais especificamente sobre a chamada, vocação, ministério. Porque a Bíblia nos diz que o Senhor Deus concedeu a uns como apóstolos, outros como pastores, evangelistas, profetas e mestres. Efésios capítulo 4 e versículo de número 11. E hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre isso, sobre chamada, sobre vocação, sobre ministério. Eu estou ministrando um estudo na nossa congregação sobre isso e eu gostaria de compartilhar isso com você, tá bom? Começando, nós precisamos entender que existe pelo menos dois tipos de chamada. Primeiro é a chamada geral e o segundo é a chamada individual. O que é a chamada geral? É aquela que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. É a chamada para a salvação, é o convite para o homem e a mulher encontrar-se com Jesus. Jesus está convidando esta pessoa a vir até ele. E a salvação ela é apresentada a todos. Então, a primeira chamada é a chamada geral. E a segunda é a chamada específica. O que é uma chamada específica? É aquela que o Senhor Jesus concede a determinadas pessoas para a realização de determinadas obras. O Senhor Deus, ele chama, ele vocaciona e ele direciona esta pessoa para realizar determinados dons, para fazer determinadas funções, cumprir determinados objetivos na sua obra. Então existe a chamada geral, que é aquela que Jesus chama para a salvação, e existe a chamada individual, que é aquela que o Senhor chama para o ministério, a chamada específica. E é esta chamada específica que eu quero conversar com você nesta manhã, nesse momento, melhor dizendo. Quero falar um pouquinho sobre essa chamada. O que é chamada, né? O que é definitivamente a chamada? A chamada é aquela vocação, é aquilo que o Senhor Jesus faz, nos vocacionando, nos direcionando para determinadas áreas na sua congregação e no seu ministério. Como eu disse para você, em Efésios capítulo 4, versículo 11, está escrito que o Senhor nos chamou determinadas pessoas, vocacionou, deu dons aos homens, e a uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Efésios capítulo 4, versículo 5, lista pelo menos 5 ministérios. Porém, no livro de Romanos, no capítulo de número 12, o apóstolo Paulo também ele lista outros ministérios que são chamados de dons gerais. E ali Paulo fala sobre o serviço social, fala sobre liderança, fala sobre aquele que foi chamado para o encorajamento. Essas pessoas elas exercem o seu ministério. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós encontramos o ministério do diaconato, aquele homem, aquela pessoa que foi chamado para servir a mesa, o diácono. Então existe a chamada geral para a salvação, a chamada específica que é para o ministério, e nessa chamada específica, o Senhor Deus, ele capacita e qualifica a pessoa e o envia para fazer determinadas funções na igreja. Uns são chamados para serem pastores, outros evangelistas, outros são chamados para exercer, trabalhar na mesa, né? Como disse Atos dos Apóstolos capítulo 7, capítulo 6, né, melhor dizendo, aonde houve a escolha dos 7 diáconos, Filipe, Estevão, entre os outros, que trabalhavam propriamente administrando e cuidando das necessidades um dos outros. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. É importante nós entendermos que o nosso Deus, ele nos chama e nos concede dons e chamada, não para que nós venhamos a exercer esse ministério para o nosso benefício próprio, não. O que o Senhor Deus nos concede são dons para que nós exercemos esses dons em benefício do nosso próximo. Nenhuma chamada é em benefício daquele que foi chamado, não. Tudo que nós fazemos para o bem de outros. O apóstolo Pedro diz isso em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que nós devemos exercer os nossos dons
em favor dos outros. Então aquele que prega, ele prega para que outras pessoas se alimentem da palavra de Deus. Aquele que ensina, ele ensina com o propósito de edificar outras pessoas na palavra do Senhor. Aquele que exerce um ministério social, conforme Romanos capítulo 12, trabalhando com assistência social, ele trabalha para cuidar e sanar as necessidades daqueles que mais precisam. Aquela pessoa que foi chamado para o ministério da liderança, ele lidera determinados departamentos na igreja, ele trabalha em favor não só da igreja como um todo, mas daquele departamento, daquelas pessoas que estão próximos a ele. Então toda chamada, embora o Senhor chame a pessoa na sua individualidade, o que ele exerce, o que ele não faz para o seu próprio benefício, porque a igreja não é um palco ou um holofote para destacar determinadas pessoas, não. Embora algumas pessoas exercendo o ministério alcance fama, e nós vemos isso com os pregadores ou evangelistas que hoje nós temos hoje na igreja brasileira, porém a fama é consequência da ação, mas não é o propósito em si. Todos foram chamados para servir, todos foram chamados para cumprir um ministério. O Senhor nos concedeu, nós fazemos parte de um corpo. Então o que eu faço, eu não faço em benefício próprio, eu faço para outros. Repetindo novamente, a igreja não é um palco e nem um holofote para destacar determinadas pessoas. A igreja é o corpo de Cristo. E o que fazemos pregando, ensinando, exortando, sanando as necessidades uns dos outros, nós fazemos para a glória e honra do nome de Jesus. O Senhor Deus é glorificado em nós quando nós servimos a sua igreja. Então o ministério, seja ele qual for, da palavra, do ensino, ele é um ministério servil. Nós trabalhamos em prol do nosso próximo, nós pregamos a palavra do nosso Deus, nós ensinamos, nós exercemos o ministério do diaconato, a liderança dentro de uma casa, o trabalho social, o que é feito em prol do nosso próximo. Então a chamada que o Senhor nos deu uma chamada, vou repetir novamente, geral, que é no sentido da salvação, uma chamada específica que são dons que o Senhor dá a determinadas pessoas, para que essas pessoas, ao exercer esse dom, glorifiquem a Deus, cuidando, servindo ao seu próximo. É necessário que você entenda isso. O que você recebeu para que você exerça esse ministério em prol do seu próximo. Então nós temos esta chamada. E no livro de Jeremias, capítulo 48, versículo 10, o texto diz que maldito é o obreiro que faz a obra de forma fraudulenta, de qualquer jeito. Nós precisamos entender que o Senhor Deus, ele confia ministério a homens e mulheres. E nós temos uma passagem interessante, quando Jesus fala dos talentos, ele diz que os talentos é dado segundo a capacidade de cada um. Ou seja, o Senhor Deus, ele sabe a sua capacidade, ele conhece você, e é claro que ao te conceder esse dom, ele vai te capacitando a partir do momento que você vai exercendo a obra. Porém, meu amado irmão, nós temos que ser fiéis e zelosos no ministério que o Senhor Deus nos concedeu. Nós temos que cuidar com zelo, com amor, com paixão. Volto a repetir, nós não trabalhamos o nosso benefício próprio, o que fazemos para a glória e honra do nome de Jesus. Então é importantíssimo que nós exercemos o ministério de uma forma saudável, apaixonada, que possamos fazer o que Deus confiou a nós com prazer e com alegria. Então, meu amado irmão, o Senhor nos chamou. E aí eu pergunto para você, você sabe para que Deus te chamou? Porque é tão importante, tão importante saber que Deus nos chamou, mas é mais importante saber para que Deus nos chamou. Qual é o ministério que Deus tem na sua vida? Nesses longos anos de fé, eu tenho percebido que muitas pessoas não sabem para que Deus as chamou. Nós temos encontrado um núcleo seleto de pessoas que ocupam a tribuna, que pregam o Evangelho, enquanto uma multidão de pessoas vai à igreja, senta na nave da igreja, ouve a palavra, vai embora, mas nunca sentiu aquele desejo de fazer a obra, ou ainda que sentiu o desejo de fazer a obra, às vezes a igreja local não lhe dá oportunidades para que esta pessoa venha exercer o seu ministério. E muitos não sabem para que foram chamados. Para que eu fui chamado? É necessário você despertar esse dom, porque o meu Deus, o teu Deus, ele não nos chama somente para nós ocuparmos uma cadeira na igreja aos sábados e aos domingos.
Não, o Senhor Deus te chamou, te vocacionou, te concedeu dons, habilidades, talentos, para que você exerça o ministério para abençoar outras pessoas. O Senhor Deus tem um comprometimento com você. É claro que cada um foi chamado com um ministério pessoal e particular. Tem pessoas que, como o texto lá no livro de Êxodo, quando Jetro aconselha a Moisés, ele diz o seguinte: alguns têm a capacidade de lidar com 10, outros têm a capacidade de lidar com 100, outros com a capacidade de lidar com 1000, ou seja, a capacidade. Tem pessoas que pregam muito bem, então foram chamados para o ministério da palavra. Outros têm muita vergonha, timidez, não conseguem falar em público, mas têm a sua utilidade dentro da casa do Senhor, seja trabalhando como um diácono, cuidando das necessidades locais ou das necessidades dos irmãos. A verdade é que todos nós temos um ministério e precisamos despertar esse ministério e pôr ele em prática, em prol do reino de Deus. Jesus te chamou para uma grande obra. É necessário que você entenda isso. Você é uma pessoa chamada, vocacionada para exercer determinadas funções na casa e no reino de Deus, seja pregando, louvando, exercendo a liderança, exercendo o trabalho social. Você foi chamado, é uma chamada específica, embora você também faça parte da chamada geral, né? Jesus te chamou para a salvação, você aceitou o convite, serve a Ele, mas, meu amado irmão, desperta o dom que há em ti. Paulo disse isso para Timóteo: desperta o dom que há em ti. Tem muitas pessoas que estão com o dom incubado, outros enterrado, outros estão com o dom que Deus lhe concedeu completamente estagnado. Meu amado irmão, o que Deus nos concedeu, nós precisamos exercer. Na parábola dos talentos, a sentença final sobre aquele que enterrou o talento foi esta: o fato dele ter enterrado o talento e não granjeado aquele talento, não colocado ele em exercício, fez com que ele no final perdesse não só o talento, mas perdeu tudo aquilo que o Senhor havia concedido a ele. Meu amado irmão, se o Senhor te chamou, e eu creio que eu estou falando com pessoas que foram vocacionadas, chamadas para o ministério cristão. Tem pessoas que me ouvem que foram chamadas para o ministério da palavra, para o ministério do ensino, para o ministério da liderança. Tem pessoas que foram chamadas por Deus e estão paradas. Meu amado, desperta o dom que há em ti. A obra de Deus necessita, a igreja local onde você congrega precisa. O seu pastor às vezes está sobrecarregado porque existem muitas funções que precisam ser desempenhadas, está todo a cargo dele, enquanto existem pessoas com condições de fazer, com capacidade de fazer e não estão fazendo. Então, meu amado irmão em Cristo Jesus, assuma o comprometimento e o compromisso com Deus. Duas palavras diferentes. Comprometimento é uma coisa, compromisso é outra. E o cristão precisa ter compromisso com o reino e comprometimento com a chamada. Amém? Que Deus te abençoe. Eu vou voltar numa próxima vez falando um pouquinho mais sobre isso. Chamada e vocação. Que Deus te abençoe. Fique com Deus em o nome do Senhor Jesus.